Boa noite, irmãos. Sim, Senhor, como nós precisamos de Ti, como nós somos tão fracos, Senhor, mas em Ti nós podemos esperar, em Ti nós podemos ser fortalecidos. Nós temos um Deus que olha e vela por cada um de nós. Que o Senhor realmente esteja cuidando da irmã Isabel, que o Senhor esteja cuidando de cada um dos irmãos que necessitam, Senhor, da Tua mão, necessitam do Teu cuidado, de saúde, Senhor. Senhor, que a Tua misericórdia e a Tua graça sejam presentes na vida de cada um desses queridos. Também oramos a Ti, Senhor, por esse momento. Pedimos, Senhor, e rogamos a Ti, que o Teu Santo Espírito, Senhor, seja conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua vontade, Senhor, seja manifesta e que o Teu Espírito tenha livre acesso a cada um de nós, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. Fala, Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, capaz de transformar a nossa vida, capaz de trazer vida a quem está morto, capaz, Senhor, de trazer, Senhor, a Tua vontade, que é na terra, nos céus para a terra, Senhor. Por isso, faça isso. Em Teu nome é que nós oramos, aguardamos e agradecemos. Amém. O texto que eu gostaria de estar dando início a esse período de compartilhar, ele está em Hebreus capítulo 1. Parece que nós combinamos, eu e o Patrick, mas nós não combinamos nada, né? E a gente vai ver pelo menos 2 versículos no livro de Hebreus. Então, Hebreus, logo no começo, né, capítulo 1, verso 1, acho que muitos de nós conhecem, né? O que a gente tem no coração nessa noite é tratarmos da questão do falar de Deus à sua Assembleia, ou também o falar de Deus a cada um de nós, individualmente. E esse texto, então, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Graças a Deus, Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras, desde o tempo dos profetas até os nossos dias. Ele continua falando. Falar de Deus nos atinge e nos atingiu. Então, como eu disse, o meu encargo é considerar alguns aspectos do falar de Deus a nós agora, como Assembleia, essas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Mas principalmente ligado à prática daquilo que nós temos ouvido. Né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é rica, e ela é liberada a nós com um fim proveitoso. Então a palavra tem que chegar a nós e ela tem que fazer aquilo pelo qual ela foi liberada e ministrada a nós. Então o meu coração nessa noite é que a gente tenha uma comunhão relacionada a questões práticas e dificuldades que nós podemos ter, e certamente temos, né, de ouvir e fazer com que aquilo que foi falado a nós possa ser transformado em práticas na nossa vida, né? Que o Senhor possa estar nos abençoando, né, com essa questão. Então eu creio, irmãos, a gente já tem ouvido, conversado, muitos irmãos já falaram, já expressaram isso, né, que há um consenso da parte de cada um de nós, ou de muitos de nós, que o Senhor tem sido gracioso e misericordioso para conosco. Porque a palavra do Senhor tem sido ministrada a nós. E que palavra rica, que palavra que traz a nós a revelação de Deus, o seu conselho, a sua vontade, e isso tem sido ministrado a nós, e com certeza essa palavra
é dada a nós, ela é ministrada a nós, porque o nosso Senhor, Ele sabe que por essa palavra, a sua igreja pode ser edificada, deve ser edificada, e as nossas vidas serão transformadas, né? E creio também, irmãos, né, de que, sem dúvida, o Senhor tem falado a nós. E um outro sentimento que eu creio que também nós temos é que responsabilidade tem sido colocada dentro ou sobre nós, por causa dessa palavra que tem sido ministrada a nós. E eu me lembro de um falar, ou eu nem lembro se foi um falar ou se foi uma oração do irmão Ricardo de Oliveira, recentemente, né, falando que, Senhor, agora porque nós ouvimos essa palavra, nós nos tornamos responsáveis por ela. E não podemos mais alegar que nós a ignoramos. O falar de Deus, então, a cada um de nós, produz no nosso coração a responsabilidade de que ouvimos e, consequentemente, devemos colocá-la em prática na nossa vida, né? Então, o Senhor, com a sua palavra, Ele espera que haja em nós uma reação e uma mudança na nossa vida por causa daquilo que Ele tem dito a nós, né? Mais uma questão só é que, como eu disse inicialmente, o nosso compartilhar, a nossa comunhão vai ser focada na palavra do Senhor à Assembleia, mas logicamente, e talvez até muito mais importante, é o que o Senhor também tem falado a cada um de nós no nosso dia a dia. Porque o Senhor não fala somente na reunião da igreja, Ele fala e deve também falar aos nossos corações no nosso dia a dia. Porque afinal nós não vivemos somente de reunião. Nós vivemos de reunião, mas vivemos também diariamente ouvindo a palavra do Senhor, caminhando na presença do Senhor. Os irmãos na quarta-feira têm estudado, né, o livro do Andrew Murray, né, que é permanecer em Cristo. A gente não permanece em Cristo só no momento da reunião, ou pelo menos não deveríamos, né? E então, com essa breve introdução, eu queria ler então, a gente estava em Hebreus 1, vamos para Hebreus 4, ler um versículo só, Hebreus capítulo 4, verso 2, que diz o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. E só um parênteses, essas boas novas aqui, no livro de Hebreus, ela não se refere diretamente ao evangelho da graça e da salvação, mas é uma palavra relacionada ao seu povo, né? Então, também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Esse com eles aqui, o contexto do capítulo 3 de Hebreus, fala do povo de Israel, que havia sido libertado do Egito, foi trazido para o deserto, e eles caminharam e chegaram até a divisa ali com a terra de Canaã, e então foram enviados aqueles 12 espias, e eu creio que todos nós conhecemos essa passagem, né? Então, foi falado as boas novas a nós, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada, não ter sido misturada pela fé, como estava naqueles que a ouviram, né? Então, como eu disse para vocês, o contexto, os irmãos depois podem ler todo o capítulo 3 de Hebreus, né, para ver essa questão, mas a consequência que houve quando o povo de Israel estava lá, próximo a entrar na terra de Canaã, e enviaram os 12 espias, e 10 deles voltaram trazendo um relatório muito negativo da terra, né? A consequência deles não terem misturado a palavra de Deus com a fé
no coração deles foi que aquela geração toda morreu no deserto. Eles haviam sido libertados de Faraó, eles haviam sido tirados do Egito com mão poderosa, conduzidos por todo aquele deserto, mas antes deles conquistarem a terra de Canaã, antes deles entrarem em Canaã, por causa da incredulidade, todos eles, toda aquela geração, aquela primeira geração, morreu no deserto. Mas não é esse o assunto, é só para a gente falar do contexto, né? E mais um versículo lá em Tiago, Tiago capítulo 1, verso 2, que está relacionado com esse de Hebreus 4, 2. Tiago 1, capítulo 1, versículo 22. Tiago vai nos falar o seguinte, então. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, com essa pequena introdução, né, eu queria só fazer algumas pequenas lembranças de algumas coisas que nós ouvimos durante esses dias, para que a gente possa checar. Ah, Senhor, eu ouvi isso. Ah, eu ouvi isso também. E o que aconteceu com isso na minha vida? O que mudou na minha vida depois de ter ouvido tais palavras? Então, rapidamente, né, algumas coisas que nós ouvimos. Atos 2:42, acho que é um versículo que tocou-nos muito, né, com relação àquela questão de e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas 4 coisas muito importantes, né? Perseveravam. Então, né, o que aconteceu conosco depois disso? Eu lembro também de um falar do irmão Ricardo Borges, né, que até talvez por causa disso ele teve um dia que ele compartilhou conosco sobre oração, né, e talvez os irmãos se lembram de uma coisa que o Ricardo falou e até propôs aqui à Assembleia, que ele chamou de lápis de cor. Os irmãos se lembram? Né? Incentivando a cada um de nós a praticarmos a oração. Né? O lápis de cor, então, né, também não vou falar o que é, mas acho que os irmãos se lembram disso. Né? E ele fez até um desafio para alguns irmãos que quisessem se dispor, né, a praticar isso. Né? Outra coisa que nós ouvimos muito foi Betânia. Né? Queremos ser uma Betânia ao Senhor. Né? E para que essa comunidade seja uma Betânia ao Senhor, cada um de nós tem que cultivar uma vida de devoção e de serviço ao Senhor. Essa Assembleia só vai ser uma Betânia se cada um de nós, irmãos, realmente tivermos essa realidade no nosso coração. Né? De entesourarmos o Senhor, dele realmente ser aquele que dizemos ser o amado da nossa alma, aquele por quem nós vivemos, aquele a quem nós celebramos todo domingo de manhã. Ele precisa ser a realidade no nosso coração, para que nós nos tornemos uma Betânia no Senhor, ao Senhor. Né? Como falei, na reunião de quarta-feira, os irmãos têm estudado permanecer em Cristo. Né? Já estão na lição 9, né? 9 lições ou 9 dias já foram lidos. Né? E a pergunta também, o que temos aprendido com relação a permanecer em Cristo? Né? É bom que nós tenhamos as informações na nossa mente, mas muito mais é importante ou essencial que aquilo que ouvimos seja praticado e que nós realmente aprendamos a permanecer cada vez mais em Cristo, a videira verdadeira, para que nós então possamos produzir frutos. Né? E, já finalizando, eu queria só recordar algumas frases, vamos dizer assim, que a gente ouviu do irmão Luiz, né, nessa última vez que ele esteve aqui. Né? Só para relembrar. Ele falou, o tempo que temos gasto com entretenimento tem sido maior do que o tempo gasto diante do Senhor.
São coisas práticas, não? Temos cultivado distrações em nossas casas que não nos edificam. Os meus amores têm sido terrenos e efêmeros, ou celestiais e eternos. E uma palavra que foi ministrada aos varões, né, e os varões que estavam lá, acho que vão se lembrar, e que até foi disponibilizada a gravação, os irmãos que não ouviram, aconselho que ouçam, né, onde o irmão Luiz nos incentivou a identificarmos os nossos terraços. E eu não vou falar para vocês o que ele quis dizer com isso, né, mas como é importante nós sabermos quais terraços temos em nossa vida, porque esse terraço, só uma palhinha, era onde Davi se encontrava quando ele viu Batseba, e os seus olhos cobiçaram Batseba, e ele cometeu o pecado de adultério e de homicídio em função disso. Então, que a gente possa se lembrar, e nós devemos saber, na nossa vida, quais são os terraços que existem na nossa vida, e tratar com cada um deles, para que a vida do Senhor possa ser frutífera em nós, individualmente, e em nós como assembleia. Então, irmãos, o falar de Deus, ele tem trazido a nós revelação. Ele tem trazido a nós entendimento, advertências, consolo e tantos outros benefícios que a palavra de Deus tem proporcionado a nós nesses últimos meses ou nesses últimos anos, né? Mas é verdade também que, se essa palavra que temos ouvido pela boca daqueles que têm ministrado a nós, se ela não for considerada, se ela não for meditada nos nossos corações, apropriada a ponto de que ela mude a nossa experiência, ela vai ser de pouco proveito e ela vai se perder. E ela não será proveitosa para o reino e para a nossa vida, né? Então, dito isso, eu gostaria então de considerar com os irmãos algumas dicas práticas, porque se a experiência dos irmãos é como a minha, nós temos muita dificuldade em colocar aquilo que ouvimos em prática na nossa vida. Ou não. Acho que isso tem sido uma dificuldade que temos. E por que acontece isso conosco, irmãos? Há em nós um desejo. Há em nós a disposição para, mas por que parece-nos tão difícil praticar aquilo que temos ouvido? Então, eu estou colocando aqui que eu vou dar algumas dicas, e logicamente, assim, isso é baseado um pouco na minha experiência, né? Os irmãos podem concordar com ela ou não, né? E muito provavelmente existirão muito mais outros conselhos, e talvez até muito mais significativos. Eu queria tratar com os irmãos algumas coisas que eu considerando a minha experiência, tem sido de proveito para comigo com relação a isso, né? Como eu transformo palavra ministrada em palavra praticada. E aí vamos ler mais um versículo. Tiago 1:25 agora. Vocês já leram Tiago 1, agora o verso 25. Que é mais um aspecto disso que a gente está falando, né? Ele fala, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E eu queria voltar agora a Hebreus 4:2, que a gente já leu, né, para a gente começar então a falar sobre essas dicas, né?
Aqui nesse verso 2, né, ele fala que a palavra não lhes aproveitou por não ter sido acompanhada ou misturada com a fé. O sentido aqui de acompanhada é muito mais misturada, colocada junto, né? A King James, por exemplo, traz a palavra misturada, né? A nossa versão, ela fala acompanhada, né? Então, a palavra, ela precisa da fé misturada com ela, para que ela se torne proveitosa a nós. Então, nesse verso 2 de Hebreus 4, a gente vê uma primeira pista do porquê talvez nós tenhamos dificuldade em colocar a palavra ouvida em prática, né? Essa questão de misturar a palavra com a fé, né, ela pode ser colocada também que esses hebreus, o povo de Israel lá atrás, eles ouviram, mas apenas com os seus ouvidos naturais. Eles tomaram conhecimento, mas eles não ouviram com o coração. E a gente sabe que é diferente, né? Ouvir uma informação e guardá-la na nossa mente é totalmente diferente de nós ouvirmos aquela palavra. Entendermos sim com a nossa mente, mas trazemos essa palavra ao nosso coração. E como que a gente faz isso, né? Nós misturamos, a gente une a palavra ouvida com a fé. E eu costumo dizer, irmãos, que a palavra revelada a nós, ela tem prazo de validade. E não me entendam mal, né? Não é a palavra de Deus que tem prazo de validade. Mas o que eu quero dizer com isso? É que uma palavra que é ministrada a nós, que ela chega a nós, ela toca o nosso coração, se ela mexe conosco, se nós não a pegamos e a trazemos para dentro do nosso coração, ela se desfaz. Tem um tempo, irmãos, para que nós consideremos aquilo que o Senhor tem falado a nós. Porque eu não sei se vocês já tiveram experiência, às vezes nós participamos de uma reunião, nós saímos não. Durante a reunião a gente fala, puxa Senhor, que palavra. Mas termina a reunião, nós começamos a conversar. E talvez, da mesma forma, quando nós saímos por aquela porta, parece que aquela palavra que nos tocou tanto, ela sumiu. Faltou o quê? Faltou colocá-la no nosso coração, considerá-la. Faltou levá-la diante do Senhor. Faltou falar, Senhor, fala mais comigo. Eu vou pegar um pouquinho o pano de fundo de Mateus capítulo 13, que fala da parábola do semeador. A parábola do semeador fala então, e de novo, a aplicação aqui não vai ser uma aplicação para pregação do evangelho de salvação, mas essa palavra é a palavra do reino. O Senhor Jesus está ali ministrando, semeando a palavra do reino no coração dos seus filhos. E ali nos mostra 4 situações. Uma primeira situação é aquela que foi semeada à beira do caminho. A segunda situação, aquela que foi semeada num solo rochoso. Terceira situação, que foi semeada entre os espinhos. E a quarta situação, a boa terra. Das 4, uma frutificou. 3 não frutificaram. E a primeira delas, que foi semeada à beira do caminho, aconteceu o quê? A hora que a semente caiu, as aves dos céus vieram e roubaram aquela palavra. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, não tomamos posse dela, nós não a apropriamos, não a colocamos no nosso coração, o maligno vem e rouba aquela palavra, que talvez tenha mexido com o nosso coração. Nós não demos continuidade. Então, é isso que eu quero dizer, irmãos, que a palavra de Deus ministrada a nós, ela tem prazo de validade. Se nós não a pegamos, se nós não a entesouramos, o maligno vem e a rouba de nós. Ela pode continuar na nossa mente,
mas ela não afeta a nossa vida. Ela não afeta o que eu penso, não afeta o que eu faço. Então, essa é a primeira dica, né? Que nós não deixemos as aves dos céus virem e roubarem a palavra de Deus, que é ministrada e semeada a cada um de nós. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Se essa palavra ela é roubada, o Senhor fala muitas vezes e de muitas maneiras. Ele continua falando conosco, irmãos. Ele repete uma vez, ele repete 2 vezes, ele repete 10 vezes. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele quer que aquela palavra produza este efeito na nossa vida. E por isso Ele fala, Ele fala, Ele fala. Mas até quando, irmãos? Até quando nós precisaremos ouvir as mesmas palavras para que ela produza o seu efeito na nossa vida? O Senhor vai continuar falando, mas e quando aquele dia chegar, o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos aprender. E eu estava aqui, né, quando eu estava considerando o que partilhar com os irmãos, eu me lembrei, 11 anos atrás, irmãos, 11 anos atrás, provavelmente, nessa sala aqui, eu estava compartilhando com os irmãos aqui da Assembleia, fazendo algo parecido do que eu estou fazendo hoje, lembrando das palavras que a gente havia ouvido tempos atrás. E eu estava falando de uma palavra do irmão Dino, né? E naquela época o irmão Dino estava falando, irmãos, eu estou vendo uma fumacinha lá no horizonte. E que pode ser o atalaia tem que falar. Pode ser que é o inimigo, mas pode ser que seja o Senhor. E ele estava falando então da possibilidade da vinda iminente do nosso Senhor. Será que a gente não tem ouvido essa palavra nos nossos dias? 11 anos atrás o irmão Gino estava falando isso conosco. Eu me lembro também, mais um irmão que compartilhou mais ou menos naquela época, foi o irmão César Coneglian, né? Ele falando de nós nos identificarmos com Cristo. Eu me lembro de uma palavra que ele falou então nessa ocasião, citando aquela questão que Adão, quando foi encarregado pelo Senhor de dar nomes aos animais, né? E a palavra fala que Adão deu nome para todos os animais, mas Adão não achou ninguém que fosse compatível com ele. E a figura que o irmão César utilizou foi o seguinte: provavelmente, Adão, ele pegava a mão dele e colocava na mão do urso. Não bate, né? A mão do urso é muito grande, ela é peluda. A minha não é assim, não serve, né? Colocava na mão do outro animal, colocava na mão de outro animal. Do macaco, poxa, é parecida, mas é um pouco esquisita, né? Não bate, né? Até que Deus traz Eva para Adão. E aí Adão coloca a mão dele com a mão de Eva. E ele fala, finalmente, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa. Semelhança com Cristo. Será que a gente tem ouvido falar de semelhança com Cristo? 11 anos se passaram. E eu me pergunto, o que mudou, Sérgio, na sua vida de 11 anos para cá? E eu acho que cada um de nós pode fazer a mesma pergunta. E eu não estou dizendo isso, irmãos, para que vocês fiquem tristes. Mas é que para vocês e nós tenhamos a esperança, e mais do que a esperança, temos a convicção de que o nosso Senhor, Ele continua nos amando. Ele continua procurando em nós Cristo. E que Cristo precisa ser formado em nós. E Cristo será formado em nós, irmãos,
somente quando nós aprendermos a reagir à palavra que Ele tem ministrado a cada um de nós. Nesses 11 anos, irmãos, o irmão Gino já foi. O irmão Christian Shen já foi. O irmão Lance já foi. Quantos já foram? Então, quem vai continuar o testemunho do Senhor no nosso meio? Um dia nós iremos. E quando formos, como estará o nosso coração? Será que, figurativamente falando, é claro, quando nós estivermos diante do Senhor, Ele colocar a sua mão na nossa mão, Ele vai falar: é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, se referindo a nós como assembleia. É hora, irmãos, de nós ouvirmos com firmeza aquilo que o Senhor tem falado a nós. Um outro ponto que é importante também quando ouvimos a palavra do Senhor, nós a entendemos, e é que entendemos com a mente mesmo. Né? Porque se a palavra ministrada a nós a gente não consegue entender, ela fica realmente infrutífera. Então é importante que nós a entendamos, né, de uma forma clara, e isso, a meditação na palavra, irmãos, é importante. Então, se nós não temos essas coisas na nossa vida e na nossa experiência, à medida que vamos ouvindo a palavra do Senhor, ela realmente vai ficar infrutífera na nossa vida. Então, meditação naquilo que o Senhor tem falado a nós, entendimento, pedindo para que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele traga luz ao nosso coração, que Ele traga entendimento para nós, para que aquele quartinho que nós estamos com o Senhor, Ele possa acender a luz e nós possamos ver claramente como estamos diante do Senhor em relação àquilo que Ele quer nos transmitir. Né? E mesmo a palavra, irmãos, eu penso que toda vez que algum irmão traz uma palavra a nós precisamos falar: Senhor, eu ouvi isso do irmão tal. Agora, Senhor, fala o Senhor mesmo no meu coração, porque eu quero ouvir diretamente de Ti. Confirma, Senhor, a Tua palavra. Me explica a Tua palavra. Fala comigo, Senhor, para que eu possa, então, ir entendendo, né? Tendo revelação, tendo luz, e na luz do Senhor nós vemos a nós mesmos, nós vemos o Senhor, e nós podemos falar: puxa, Senhor, tem um problema comigo aqui, que eu preciso tratar. E nós confessamos o nosso pecado. E nós concordamos com o Senhor. E nós apelamos ao Senhor e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a tratar dessas coisas na minha vida. Eu preciso do Senhor. Então, essa comunhão, irmãos, esse tempo com o Senhor precisa existir do nosso lado. E quando o Senhor vai fazendo isso, vamos lembrar então da segunda situação da parábola do semeador, que é semeado num solo onde tem rochas, mais pouquinho para baixo, né? Coração endurecido, coração que está dividido. Hebreus mesmo fala: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que o Senhor tenha acesso ao nosso coração, que Ele fale,
Que a gente receba o Senhor com o nosso coração tratado. Falar do Senhor, fala. Para que realmente essa palavra possa trazer essa revelação e iluminação para o nosso dia a dia. Né? Terceiro ponto é perseverança, e aqui eu queria citar um exemplo que, se não me engano, não sei se foi o Thomas que já compartilhou isso conosco, ou se foi um outro irmão, ele falou sobre as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Os irmãos se lembram? Esse irmão, ele viveu lá no ano de 1700 e pouco, né? E ele fez uma lista de 70 resoluções para a vida dele, que ele colocou por escrito. Resolvi isso, resolvi isso. Né? Depois os irmãos podem procurar. E por que eu estou falando isso? A outra dica que eu queria dar para vocês, irmãos, é escrevam. Registrem aquilo que o Senhor tem falado no seu coração, e principalmente aquilo que o Senhor tem mostrado para você que precisa mudar na sua vida. E escreve, se esse é o teu coração. Senhor, resolvi que esta questão será tratada na minha vida. E tudo aquilo que o Senhor mostrar para você, registre. O Jonathan Edwards, ele escreveu e colocou a data, né, para que ele pudesse saber. E toda semana ele voltava naquela lista e lia. Né? Isso aqui, né? Então é também, irmãos, uma forma prática para nós estarmos levando as coisas que o Senhor tem falado a nós de forma prática. Porque senão a nossa mente, ela, né? De novo, o diabo vem e carrega, leva embora. E ligado a isso, né, não é só escrever numa folha de papel, né, irmãos? É escrever e levar isso diante do Senhor. Né? Pagar o preço que precisa ser pago. Né? Tratando com as nossas dificuldades e as nossas deficiências e os nossos pecados, um por um, até que nós tenhamos a libertação prática de algumas ou de todas essas coisas. É lógico que é importante também, irmãos, priorizarmos. Né? Senão a gente não faça uma lista muito grande. Irmãos. Faça uma lista com pequenos itens. Trate com eles individualmente, especificamente, aos poucos. Né? À medida que nós formos avançando, a lista do Jonathan Edwards, esses 70 itens, não foram todos escritos de uma única vez. Ele escreveu um, escreveu outro, e foi até que chegou no 70. Né? Mas que a gente possa usar essas coisas práticas, irmãos, que estão ao nosso alcance. É difícil fazer uma lista? Não é. Precisamos perseverar, né? Sermos fiéis. Por quê? Porque o nosso desejo, Senhor, é sermos transformados. Então, por isso, se fazer uma lista ajuda, eu quero fazer, Senhor. Né? Então, essa questão também. E ao você visitar ou revisitar aquela tua resolução, isso vai nos levar à presença do Senhor. Vai nos fazer pedir socorro a Ele. Vai nos fazer depender dEle. Vai fazer com que a gente ore, Senhor, tem misericórdia de mim, de novo. Muda a minha vida. Muda o meu pensamento. Muda o meu procedimento, Senhor. Porque eu me propus naquele dia a fazer isso. Senhor, eu ainda continuo querendo. A gente ora de vez em quando, né? Senhor, não desista de mim, Senhor. Insiste comigo. Né? Na reunião de oração tem um termo que os irmãos usam com alguma frequência. Né? Senhor, pega pesado comigo. Não é verdade? Então nós temos
não só, e não está errado, não só fazer isso na nossa reunião de terça-feira, mas na minha comunhão pessoal com o Senhor. O Senhor pega pesado comigo, Senhor. Faça isso na minha vida. Porque eu vou lá e falo, puxa, Senhor, está faltando isso. Né? Opera esse milagre na minha vida. Então, uma lista ajuda. Colocando as prioridades. Né? Então, esses três pontos, que eu creio que são práticos. E eu queria agora colocar mais alguns pontos que podem ser uma armadilha que também nos atrapalha, né? Tendem a nos atrapalhar. E a primeira dessas armadilhas que nós podemos cair ou estar caindo, eu chamo aqui de o conflito entre sem mim nada podeis fazer, de João 15, e tudo posso naquele que me fortalece, de Filipenses. Sem mim nada podeis fazer, tudo posso naquele que me fortalece. O que é que a gente quer enfatizar? Todas as duas coisas são verdades. Será que, na nossa experiência, a gente não fica muito mais só limitado no sem mim nada podeis fazer? E nos esquecemos de tudo posso naquele que me fortalece? De uma certa forma, irmãos, é fácil nós vermos a nossa fraqueza. É fácil nós vermos o nosso pecado. É fácil nós vermos a nossa inadequação, Senhor, porque isso está patente. Ela está na nossa cara todo dia. Mas a mesma palavra que diz que sem mim nada podeis fazer, essa mesma palavra fala tudo posso naquele que me fortalece. E essas duas coisas, irmãos, elas são realidade e nós não podemos deixar que elas briguem, que elas fiquem. Ou então, uma outra coisa, ligado a isso, talvez alguns de nós, ou talvez muitos de nós, tenham um certo temor de falar, mas isso é esforço da carne. Mas isso é suar, exercitar a minha força natural. Tem ou não tem? Às vezes a gente fica, não, Senhor, eu não quero fazer por mim mesmo. Então eu fico aqui, Senhor, eu vou esperar o Senhor fazer na minha vida. E talvez passe 1 ano, 2 anos, 10 anos, 11 anos, e o Senhor não fez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, não tenham medo de fazer as coisas diante do Senhor. Não tenham receio. Não tenham receio de viver na carne, não tenham receio de fazer algo motivado pelo falar do Senhor na nossa vida. Falar, não, mas será que eu não estou exercitando a minha carne, irmão? Se por acaso você tiver, o Senhor vai fazer você saber. Agora, se nós não fizermos nada, nós nunca saberemos. Nunca será tirado esse véu de nós. Então, irmãos, façamos. Um versículo bem conhecido de nós, né? Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Existe um esforço santo que está às mãos de cada filho de Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso nada desligado do Senhor, é óbvio. Acho que está claro para nós. Mas nele, tudo nós podemos. Então, a gente precisa ter esse coração, né, de não ficar entre uma coisa e outra. Ah, não, Senhor, agora o Senhor vai fazer em mim. Não, as duas coisas andam juntas, da mesma maneira que
que soberania de Deus e responsabilidade humana andam juntas, uma equilibrando a outra, o nada posso sem o Senhor e tudo posso com o Senhor também andam juntas. Eu preciso experimentar as duas coisas. E o Senhor vai nos dar a experiência de que realmente tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo fala algumas vezes, né, sobre esmurrar o corpo, né, eu esmurro o meu próprio corpo. Vocês já se perguntaram se Paulo estava preocupado ali dele usar a vontade própria? Será que Paulo estava usando a carne para esmurrar o seu próprio corpo? Quando o Senhor Jesus falou que quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Será que existe uma cruz, irmãos, que é nossa? Nesse texto de Mateus 16, o Senhor, ele fala enfaticamente, né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Existe uma cruz de Cristo e existe uma cruz que é nossa. Tome a sua cruz e siga-me. Até jeito tem de tomar a cruz até na carne. Mas não é uma boa coisa não, irmãos. O Senhor fala, olha, venha após mim. Tome a cruz. Siga-me. Nós podemos fazer isso porque esse é o mandamento do Senhor. E a cruz, irmãos, a nossa cruz, bem como a cruz do Senhor também, é uma escolha. A cruz não é compulsória na vida de nenhum filho de Deus. Assim como não foi compulsória na vida do nosso Senhor. Ele foi porque Ele nos amava, Ele foi porque Ele quis. Nós, se não quisermos tomar a nossa cruz, nós podemos ficar. Se alguém quiser vir após mim, nós queremos, temos querido. Senhor, me ensina a tomar a minha cruz. Me ensina a escolher a cruz. Porque escolhendo a cruz, a vontade de Deus é feita na nossa vida. E a nossa vida com o Senhor, então, a lição da cruz é: sem cruz, sem coroa. Ou então, no caminho para o reino, no caminho para a coroa, existe uma cruz. Se não tomamos a cruz, não temos coroa. Então, que a gente possa dizer ao Senhor que nós o queremos segui-lo. E uma outra coisa, irmãos, eu estou terminando, né, mais um pouquinho. Uma outra frase que eu coloquei aqui é o seguinte: quem tem vontade nunca faz. Vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso? Às vezes nós dizemos ao Senhor, principalmente nas nossas orações, e não é nenhuma crítica, irmãos, tá? Não estou criticando, mas às vezes a gente fala: Senhor, nós queremos isso, Senhor, nós queremos aquilo, nós desejamos isso, nós desejamos aquilo. E tudo bem, é saudável que a gente diga isso ao Senhor, né? Ou então a gente fala: Senhor, quantas vezes nós falamos, Senhor, me ajuda? Também não está errado, irmãos, a gente precisa da ajuda do Senhor, é claro. O problema é quando nós falamos: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero, mas eu não faço nada. É como se eu tivesse sentado na cadeira ali e falasse: Senhor, eu quero isso, mas eu continuo sentado. Senhor, me ajuda, mas eu continuo sentado. O ajuda, quando eu falo Senhor, me ajuda, é porque, Senhor, vamos junto. Eu dou o passo, o Senhor dá junto comigo. Senhor, vamos juntos. O Senhor nos chamou para sermos cooperadores dEle. Então, nós devemos sim, irmãos, pedir a ajuda do Senhor. E precisamos da ajuda do Senhor. E Ele sabe disso. E quando nós pedimos, Ele nos ajuda. Mas se nós não fazemos nada, nós permanecemos inativos, estáticos, o Senhor vai esperar. Vamos lembrar da experiência lá do povo de Israel novamente. Moisés sai do Egito,
né? E ele se depara com aquele mar, né? E aí eles clamam, né? O povo morre de medo agora, o exército de Faraó vindo atrás de nós e o mar pela frente. E aí o Senhor fala lá em Êxodo 14, 15, ele fala assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem! Né? É aquela história que a gente fala, né? Bota o pé que eu abro. Fé. Então, na nossa prática, irmãos, daquilo que o Senhor tem falado a nós, nós precisamos também aprender a botar o pé. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está dentro de mim, eu tenho o Senhor dos senhores habitando dentro do meu espírito, e Ele vai me prover tudo aquilo que eu necessito, porque é isso que a palavra fala também, não é? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E por aí vai, né? Nós temos isso dentro de nós, irmãos, ou não temos? O Senhor nos deu. A própria vida do Filho de Deus habita dentro de nós. E quando nós, recebendo a palavra do Senhor, nós misturamos com a fé e falamos: Senhor, eu quero, me ajuda. E eu dou um passo, o Senhor vem e está junto. E Ele me fortalece. E Ele me dá experiência, e eu dou outro passo. E o Senhor está junto comigo. Então, é importante, irmãos, que nós façamos algo. É importante que nós estejamos junto com o Senhor, confiando nas suas promessas, crendo, marchando com o Senhor, porque assim Ele vai tornar essas coisas, Ele vai tornar a sua palavra realidade na nossa vida. Então, irmãos, o tempo está se abreviando. Eu não sei como que vocês sentem isso. A vinda do Senhor está próxima. A nossa vida, ela precisa, né, estarmos cada vez mais como o Senhor quer que nós estejamos, porque aquele dia vai chegar, mais cedo ou mais tarde. Será que nós estaremos preparados? Seremos capazes de permanecer em pé diante do nosso Senhor? E o permanecer em pé diante do Senhor tem tudo a ver com o crescimento do Senhor na vida de cada um de nós, né? Essas últimas semanas aqui, eu tenho tido uma experiência lá em casa, com uma planta de orquídea. A Luísa vai dar risada, né? Tem um vaso de orquídea lá em casa desse tamanho, né? Uma catleia maravilhosa. E este ano, ela resolveu soltar 4 cachos de flores. E o Sérgio, todo dia de manhã, levanta, vai lá olhar o vaso, para ver se as florezinhas estão abrindo. E das 4, 2 já abriram. Uma deu 6 flores numa penca, a outra deu 5 flores na outra penca, agora a terceira penca está botando os botões e o Sérgio vai lá olhar. Puxa, cresceu um pouquinho. O botão começou a abrir. E, usando uma linguagem antropomórfica, acho que os irmãos sabem o que é isso, né? Uma linguagem figurada aí de Deus relacionada, humanizando, vamos dizer assim, Deus. Eu acho que todo dia o Senhor, o nosso Pai, Ele vem nos olhar. Será que cresceu um pouquinho? Olha, tá abrindo o botão. E quando abre, é uma alegria. O Senhor olha para cada um de nós, todo dia, com uma, com uma ansiedade santa. Eu não vejo a hora desse meu filho
passar nesse estágio, né? E abrir e mostrar essa flor e ser um testemunho que eu posso realmente ver o meu filho na vida dele. Terminando, eu queria só falar mais uma frase. Duas coisas podem nos perverter, irmãos. A primeira delas é um sofrimento extremo. Quando nós somos submetidos a sofrimentos extremos, nós podemos nos perverter, nós podemos nos perder. Mas tem uma outra coisa também que pode nos perverter, que é uma facilidade extrema. Estamos todos confortáveis. Estamos todos de bem com a vida. A vida corre muito bem para mim. Está tudo calmo, sereno e tranquilo. Eu não preciso me esforçar. Eu deixo a vida me levar. Que nenhuma dessas coisas, irmãos, possam nos perverter. E se o sofrimento vier, nós estejamos preparados, porque nós só vamos estar preparados quando nós aprendermos realmente a amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Nós aprendermos a andar com o Senhor dia a dia, passo a passo. Porque dessa forma, a palavra de Deus vai nos atingir e vai transformar a nossa vida. E eu espero, irmãos, realmente que essas pequenas dicas possam ajudar-nos a realmente colocar em prática, né? Ou pelo menos melhorar a nossa experiência com relação àquilo que o Senhor tem falado a nós. Que o Senhor seja gracioso e misericordioso com cada um de nós e que Ele continue falando aos nossos corações. Amém? Pai, nós mais uma vez te louvamos. Pedimos a Ti, Senhor, que por Tua misericórdia e por Tua graça, o Senhor nos ensine, Senhor, a sermos aqueles que são os operosos praticantes. Nós realmente reconhecemos que somos fracos, reconhecemos de onde viemos, mas também, Senhor, abra os nossos olhos para que possamos enxergar a eficácia e o valor e o poder da Tua vida dentro de nós. E que realmente possamos experimentar que tudo podemos contigo, tudo podemos na Tua presença, Senhor. Brilha a Tua luz sobre nós, nos ensina a caminhar na Tua presença e nos ensina, Senhor, a sermos aqueles que Te amam acima de todas as coisas e transforma essa assembleia realmente em uma Betânia para Ti mesmo, a começar de cada um de nós. Seja conosco nesse dia, seja conosco nessa semana que se inicia e Te louvamos. E em Teu nome oramos, Senhor. Amém. Boa semana. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Terça-feira tem reunião de oração, né? Quarta-feira tem reunião lá do grupo de quarta, né? E quinta, não, só isso. Amém.